Bom, dia 5 de junho é celebrado, vamos dizer assim, o Dia Mundial do Meio Ambiente e em Uberlândia, nesse mês de junho, muitas atividades aí promovidas pela Prefeitura, também pela Câmara, o DEMAI, IEF, instituições privadas, instituições do terceiro setor, enfim, muita gente envolvida nessa causa e a gente conseguiu trazer algumas pessoas aqui para falar um pouco sobre essa Semana do Meio Ambiente, algumas atividades aí e, claro, mais uma vez, sempre bater na mesma tecla que é conscientizar o cidadão sobre a importância de se preservar o meio ambiente. E vamos apresentar as pessoas que estão aqui. Queria muitíssimo agradecer a presença da Isabelle Damasceno, que é do grupo Amigos da Cachoeira, que faz um trabalho maravilhoso pela região aí de Uberlândia. Muito obrigado pela presença aqui, Isabelle. A gente que agradece o convite, né? E fica muito feliz da divulgação do nosso grupo. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre como que é feito o trabalho e muita gente pode ingressar, inclusive, né? Pode fazer parte. Bom, a gente trouxe aqui também, um prazer receber o secretário municipal de Meio Ambiente de Uberlândia, que é o João Batista Ferreira Júnior. Primeira vez conosco aqui, espero que não seja a última. Muito obrigado pela presença aqui, João. Com certeza, Fernando. Obrigado vocês pelo convite, obrigado pela Câmara Municipal para dar abertura para esse espaço, né, para a gente comunicar, conversar, bater um papo e falar um pouco mais com a população sobre a notícia mais importante nossa, que é o meio ambiente, né? Então a gente está aí para esclarecer qualquer dúvida. Com certeza. Bom, e aqui também representante do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, que é gerente lá do Parque Estadual do Pau Furado, lugar lindo de se visitar aqui em Uberlândia, mas para visitar tem que ter lá seus cuidados, né? E a gente vai agradecer também a Eliette Vilarinho, que é a gerente lá. Muito obrigado pela presença aqui, Eliette. Nós que agradecemos, né? É uma oportunidade muito interessante, nós conseguimos divulgar ainda mais, né? Que existe uma unidade de conservação aqui pertinho de Uberlândia. E o IEF, né, também agradece muito a validação, né, de estarmos aqui também, que vocês nos dão. Então, aqui as portas sempre abertas. E, claro, Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois vereadores, e aqui conosco o vereador que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal da Câmara Municipal de Uberlândia, que é o vereador Felipe Phelps. Obrigado pela presença aqui, Felipe. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer, né, fazer parte desse programa, ainda mais com pessoas tão gabaritadas aqui que vão somar com a gente nessa discussão. Então a gente vem para estar fazendo parte mesmo e contribuir com a discussão, né, esclarecer para a nossa população a importância da divulgação e desse trabalho junto com o meio ambiente. Bom, o que eu vou falar aqui pode parecer clichê, né, de começar. Logicamente tem o Dia do Meio Ambiente, tem a Semana do Meio Ambiente, a gente tem a Semana das Águas, enfim, algumas datas específicas para tratar desse assunto. Mas é um assunto que tem que ser relevante o ano todo, né? Não tem como você usar só algumas datas específicas para fazer algumas ações, né? E é isso que a população precisa se conscientizar mais, né? Quem começa aí? Pode ficar à vontade. Eu acho importante, Fernando, é isso que a gente tem dito sempre. Falar de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, ela trabalha com a política de educação ambiental e com a limpeza pública da cidade o ano todo, todos os dias do ano, inclusive finais de semana. E a oportunidade que a gente cria esses momentos especiais, que é em comemorações, com datas especiais, que vincula a algo do meio ambiente, é simplesmente para que a gente consiga envolver o maior número de pessoas, entidades, pessoas físicas, jurídicas e pessoas, cidadãos comuns mesmo, a participar, se conscientizar cada vez mais da importância de todos juntos termos alguma ação concreta de proteção e preservação do meio ambiente. Porque não é só o poder público, não é só a Câmara Municipal, não é só o IEF, não é só a Prefeitura Municipal, não é só as ONGs que atuam nesse setor. É todo mundo, essa é uma missão de todos. Então é igual você falou. Agora nós acabamos de encerrar a Semana do Meio Ambiente, que foi do dia 2 ao dia 9. E o slogan é muito apropriado, que é plantando ideias, reciclando hábitos. Então esses momentos são importantes para isso, para a gente plantar ideias, para a gente plantar novas pessoas adeptas à proteção do meio ambiente, não só
verbalmente, não só falar do meio ambiente, que é muito bonito falar, mas colocar a mão na massa e fazer alguma ação concreta, igual nós realizamos uma semana inteira de muito trabalho e de ações concretas voltadas à preservação e educação ambiental dentro do município. Bom, a gente teve muitas ações aí em área rural, cachoeiras, né, em parques, o Parque do Sabiá, por exemplo, nas matas ciliares aí em volta da cidade, mas é sempre bom lembrar que começa em casa, né? Como a própria secretaria cuida dessa parte de limpeza urbana, né? Limpeza que eu digo assim, não da limpeza em si, mas de conscientizar a população de que deve pôr mais seletividade no lixo, né? Coleta seletiva, esse tipo de coisa, entender que a cidade também faz parte do nosso ambiente, né? Exatamente, eu gosto sempre de chamar a atenção, de lembrar as pessoas, né, que nós somos cidadão em primeiro lugar. Antes de ser uma voluntária de alguma coisa, um funcionário público ou um empresário, eu sou um cidadão, né? E como cidadão, vivendo em sociedade, a gente tem que saber compartilhar de uma forma mais harmoniosa esse ambiente, né? Então, a gente está numa sociedade que muitas vezes tem um consumo muito grande e a gente não pensa para onde está indo aquele lixo. E muitas vezes esse lixo está voltando para nós, né? Porque a partir do momento que eu descarto incorretamente esse lixo, ele pode estar indo para o rio, que vai abastecer a minha cidade da água que eu vou beber. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já tem uma quantidade de plástico na comida e na água que nenhum processo de tratamento consegue retirar esse material. Então, a gente tem que pensar nas nossas atitudes, nas pequenas atitudes que já fazem diferença. Agir como cidadão antes de ficar reclamando que a empresa poluiu ou que a prefeitura não fez aquela ação. Começar dentro de casa, né? A tarefinha de casa. É a prevenção, né? Prevenção. É a palavra. E apenas complementando, né, o que a Isabelle colocou, e reforçando o trabalho do Anderson, da Prefeitura de Uberlândia, o cidadão ele pode se atentar numa das importâncias da reciclagem para estender a vida útil do próprio aterro municipal, né? Que, na verdade, o lixo sai da frente da sua casa, mas ele se acumula em um outro local. Enquanto mais conseguir diminuir este volume, fazer um reuso, fazer um outro redirecionamento, vai facilitar e vai ser muito mais econômico para o próprio município. E um problema futuro, né, vai ser minimizado, vai ter como trabalhar melhor soluções futuras se a população também trabalhar junto com as ações que o município já tenta se precaver. O que eu percebo também, Fernanda, é que assim, na verdade, o momento que nós estamos, muitas vezes as pessoas não entendem por que discutir hoje esse processo, né, de reciclagem, de divisão correta de lixo. Nós temos que entender o que passou, né, o que ficou para trás, uma evolução de sociedade visando muitas vezes a questão do crescimento urbanístico, do crescimento empresarial, do crescimento industrial, sem se pautar a questão ambiental, né? Então, expandiu demais uma cidade. Vamos pegar o exemplo de Uberlândia. Uma cidade que há 20 anos atrás era uma cidade de 300, 400 mil habitantes, hoje nós estamos com o dobro da população. Uma cidade que cresce muito rápido e muitas vezes as áreas de preservação ou de reserva não tiveram o mesmo cuidado que a expansão urbana teve, né? Então, isso tudo ocasiona esses reflexos que nós temos hoje. Tudo isso parte de uma formação de conscientização que nós nunca tivemos. Né? As gerações, eu quando era menino, criança, não tinha o que os meninos hoje têm nas escolas, de conscientização ambiental, de ecologia, de separação correta de lixo, né? Então hoje as crianças dão um banho de conhecimento em alguns pais, que muitas vezes não tiveram essa orientação. Então por isso que ações como a Semana do Meio Ambiente, né, são importantes. Muitas vezes as pessoas não entendem por que nós defendemos, né, a criação da data X ou a criação da semana disso ou daquilo na Câmara Municipal. É porque são ações como essa que talvez vão fazer aquele start, né? Fazer com que as pessoas parem para pensar sobre aquele processo. Porque o trabalho tem que ser feito todo dia. Mas se você não despertar isso no indivíduo... De tempos em tempos tem que ter você tem que lembrar ele, aquela sacudida, né? Porque senão vai ficando no esquecimento e a gente acaba repetindo os mesmos processos, né? Não criando novos hábitos. Acaba sendo uma questão de saúde também, né? De saúde pública. Da mesma forma que tem lá Outubro Rosa para lembrar as mulheres, tem que fazer o exame e tal. Aí quando vem em questão de meio ambiente é para lembrar que a gente tem que cuidar dessa saúde, né? Que é o meio em que a gente vive. As pessoas parecem que esquecem que faz parte do meio, né? Com certeza, sim.
o que o vereador Felipe falou é muito importante. As grandes cidades, o problema dos resíduos é em todas as cidades do Brasil. Sim. Mas as grandes cidades, por esse crescimento e às vezes de uma forma desordenada, gera esse resquício que é a destinação irregular dos resíduos. As pessoas se despreocupam com o descarte de forma regular do seu resíduo. E você citou de forma importante que o meio ambiente que nós vivemos não é simplesmente a cachoeira, né, uma área verde, um parque, é dentro da nossa própria casa. Se as pessoas conseguissem cuidar do seu próprio ambiente, já seria um avanço muito grande para a sociedade, que é, de repente, fazer dentro da tua casa a coleta seletiva, separar no máximo ou no mínimo o lixo orgânico, que é o molhado do seco, para que você consiga fazer o que foi citado, de buscar uma forma dos aterros sanitários hoje que tem no município ter uma vida útil prolongada, porque é essa separação in loco, na essência, é que vai promover isso. Então, assim, as pessoas misturam um pouco isso e impacta diretamente na saúde pública. O Brasil acabou de ter um surto muito grande de dengue e com todo o trabalho, todo o estudo, inclusive a nossa secretaria participou assiduamente nesse processo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, com os drones, sobrevoando as residências, os bairros, e nós notamos que a maioria dos focos, foi constatado isso tecnicamente, a maioria dos focos estão dentro das nossas próprias residências. 90%. Você larga uma lata de tinta, um vasinho de planta, tá lá, 90% dos focos dentro de casa. Está dentro de casa. Então, é doméstica. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, a dengue é uma doença urbana. Então, está dentro da nossa própria casa. Se as pessoas conscientizassem, não teria esse impacto tremendo que foi agora na saúde pública da cidade. Então, o meio ambiente, a limpeza pública da cidade está diretamente, tudo é uma cadeia, né? Está diretamente relacionado com a melhor saúde pública da própria população. E Uberlândia nós temos a coleta seletiva, né, João? É bom ressaltar isso. Não me recordo de cabeça, você pode esclarecer melhor a abrangência das regiões. Eu não tenho certeza se são todas. Mas a gente tem a seleta coletiva, mas a população não faz a devida separação. Né? Muitas vezes, eu mesmo dentro de casa, a gente tenta fazer, mas eu não faço ela completa. Muitas vezes você acaba misturando ali o orgânico, né, o molhado, fecha dentro do saco, é mais fácil. Você fecha, põe ali na lixeira na rua, que o caminhão passar vai levar. Né? E nós temos muitas instituições hoje que trabalham com essa orientação, né? Então ajuda esse processo. Então, cada vez mais a gente tem que replicar esses procedimentos para que a população como um todo possa conhecer e tentar mudar essa realidade. O duro é, assim, a gente vê, né, infelizmente, né, passa ali no córrego no Parque Linear do Rio Berabinha, Parque Linear do Córrego do Óleo, sempre tem lixo jogado. E não é lixinho, não é um pedacinho de papel. Parece que o pessoal para o carro e descarrega ali como se fosse evaporar ali do nada, da noite para o dia. Isso aí é um trabalho até extra que gera até, não só doença, mas gera custo também, e todo um trabalho, né? Como se a cidade não tivesse uma coleta regular de lixo, né? Como se não existisse. Então, tem todos os mecanismos possíveis, mas o Felipe falou, foi muito feliz na fala, é mais fácil você juntar tudo e jogar na porta do vizinho, é mais fácil você juntar todo o seu resíduo na tua casa, pôr na porta para a coleta passar. Fazer ações voltadas ao meio ambiente exige isso, o que essas pessoas aqui estão, o que várias ONGs, várias empresas participaram da Semana do Meio Ambiente, exige colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa, muitas das vezes, nós temos que abrir mão do nosso tempo para fazer isso. E as pessoas não estão interessadas, elas não têm interesse em abrir mão um pouco de si para cuidar do meio ambiente. Então, assim, a gente percebe essa dificuldade hoje da nossa secretaria na parte de política de educação ambiental. Porém, eu também não tive educação ambiental na escola. As nossas crianças hoje todas têm, dentro da parte da Secretaria de Educação, na parte da Secretaria de Educação do Estado, tem a parte da política de educação ambiental. Então, o que a gente espera com tudo isso? Mudar uma geração. Então, a gente tem que plantar exatamente nessas crianças para que elas amanhã sejam uma geração completamente diferente da que nós somos hoje, né? Sim, que é uma população que não se preocupa em sujar o meio ambiente, não se preocupa em descartar de forma irregular um resíduo dele. Eu tenho um colega de trabalho que, nos momentos descontraídos, a gente construiu a ideia que nós somos a geração do que deu errado, vamos voltar para trás.
Vamos consertar o estrago. Vamos né? consertar. Porque aí entra na questão da expansão, né, da época da Revolução Industrial, Sim. que começa a descobrir as garrafas descartáveis, as soluções de várias embalagens. E agora a gente está no momento, nossa, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? E aí vem a questão dos excessos de lixo, já vem a questão da saúde pública, já vem os ambientes naturais que as pessoas iam antes, né, que iam lá pegar, levava a garrafa de vidro, retornava, levava sempre a marmita e retornava porque era uma vasilha da casa dele mesmo. Agora já está começando a ter um outro padrão, né? E aí nós já seríamos a geração de que nós temos que rever isso que a geração anterior colocou e ficou muito normal e começar a optar até agora, por exemplo, um copo que você pode... Retrátil. Retrátil, né? exatamente, e carregar na sua bolsa, porque não dá para você ver uma festa com muitos copos descartáveis e não se atentar por um instante tanto de sacos de lixo que sai depois disso e achar que isso está normal. Né? Não é normal. Empresas também, né? Usam um copinho, tomam uma água e joga fora. E depois, para tomar de novo, a mesma pessoa não usa o mesmo copo, né? Joga no lixo. Na verdade, o normal só que não está correto. Né? Se nós pensarmos do agora a longo prazo, a nossa corresponsabilidade, porque não dá para nós pensarmos que o nosso meio ambiente é só o que está lá imediatamente no nosso passeio de casa, a porta dentro. Nosso ambiente está no conviver em coletividade, nos nossos atos. O ambiente é também a própria convivência com o colega. Nós cuidamos do que falamos com o nosso colega, que nós queremos bem conviver com ele. Também cuidamos do que fazemos com o meio ambiente, que nós também queremos um bem conviver com ele também. A Isabela está quietinha aqui. Vamos falar um pouquinho dos Amigos da Cachoeira? Vamos. Bom, primeiro é um grupo que... Como é que surgiu essa ideia aí de o pessoal visitar as cachoeiras, recolher lixo, conscientizar as pessoas e tal? Então, somos, em primeiro lugar, uns apaixonados por cachoeiras, ambientes naturais, né? E a gente começou a procurar esses locais para passear mesmo, final de semana. E aí começou a ter um incômodo de ver muito lixo nesses locais. E aí a gente não pensou de cobrar ninguém, de ir atrás de ninguém. A gente falou assim, não, vamos voltar amanhã aqui e vamos recolher esse lixo. Hoje a gente não está preparado para isso, mas amanhã a gente vai estar. Então essa ação começou em 2016, né, por um grupo pequeno de pessoas que não tinha interesse de divulgar nem nada, né, só queriam mesmo fazer o bem, sentir a necessidade de fazer esse bem. E aí esse grupo foi crescendo. Hoje a gente ainda bem, né, consegue ter espaços como esse daqui para poder falar desse grupo, né, que é um grupo que quer agir em prol do meio ambiente, dessas áreas naturais. Então a nossa atividade, ela consiste basicamente em ir nesses locais, né, a gente marca um ponto de encontro, né, vai de carona solidária, né, porque tem gente que às vezes é estudante ou está desempregado, não consegue, né, se locomover até o local, que é geralmente na zona rural. A gente faz essa carona solidária, recolhe o lixo, né, instala algumas placas quando não tem, ou infelizmente quando elas são depredadas, né, que a gente tem esse problema também. E na época de chuva, no período chuvoso, a gente faz plantio de algumas árvores. Então, quando a gente chega nesses ambientes, às vezes a gente encontra com os usuários, né? E aí a gente tenta ter uma conversa, né, de, poxa, cara, eu também estou aqui, quero curtir, quero deixar esse ambiente bonito do jeito que ele está, vamos ajudar a gente? E muitas vezes as pessoas ajudam, né? Então, só de alcançar essas pequenas pessoas, em pequenas ações, a gente já fica bem feliz, né? Desculpa, pode continuar. E nós divulgamos todas as nossas atividades, né, no Facebook, Instagram. Temos até um grupo de WhatsApp também, né, para confirmar, divulgar. Ah, essa cachoeira está muito suja, vamos marcar de lá. Então a gente faz ações pelo menos uma vez no mês, né? Temos uma equipe de logística que trabalha para que esse trabalho seja bem feito. E só complementando a fala dos colegas, né, o que eu percebo é que a gente tem evoluído muito, mas cada vez mais se desconectado da natureza, né? Como se a natureza estivesse em um local e o ser humano em outro, né? E aí a gente não respeita esses espaços, né? Não respeita a necessidade de ter uma natureza preservada e de ter acesso àquilo que eu quero consumir.
E isso acaba se chocando muitas vezes, né? Então a gente tem que parar para pensar, da onde que vem a água, né, que eu bebo, da onde que vem o ar que eu respiro, né? Da onde que vem aquele alimento que eu como, que vem do solo que tá em condições de produzir, né? E várias outras questões. Então, toda produção econômica, seja ela qual for, ela precisa de um ambiente equilibrado, de um meio ambiente equilibrado. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. E quantas pessoas são hoje nesse grupo? Olha, mais ou menos. Né? Nós temos todo dia entra um, né? Exatamente, nós temos um grupo bem diverso, grande, e cada ação aparece pessoas novas, a gente fica muito feliz com isso. Mas as pessoas que organizam, né, que a gente sempre está discutindo, qual cachoeira nós vamos, fulano foi e falou que não está legal, vamos lá, é um grupo de aproximadamente 10 a 15 pessoas. E além de fazer esse trabalho de coleta, aproveita também, né? Exatamente, agora vamos aproveitar, tomar um banho de cachoeira, né? Fazer um piquenique. Não é só o trabalho duro, não, né? Vamos curtir também, né? A gente curte. Não, e é bem interessante, porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas domingo de manhã eu vou trabalhar, mas é tão rápido, porque vai muitas pessoas, né? E aí cada um vai para um canto, de repente você fala, pronto, limpou tudo. Então, essa ação coletiva, né, ela é muito importante e ela acontece de uma forma muito rápida, e depois a gente bate um papo lá, faz um piquenique, combina outras ações, enfim. A gente esteve juntos lá na ação enfim, todos aqui estavam lá, né, da Cachoeira de Sucupira. Sim. E uma coisa interessante lá é que, assim, gente jogando casca de banana, jogando resto de maçã. Como não, isso aqui vai degenerar aí normal, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. As pessoas geralmente acham que por ser algo orgânico, né, que pode estar descartando. Mas eu gosto sempre de lembrar, né? Quando eu chego na cachoeira, quando o Fernando chega na cachoeira, quando qualquer pessoa chega na cachoeira, a gente geralmente chega em locais próximos, para e fala, agora eu vou comer. E come, joga banana e joga maçã. Então, são locais muito próximos, né? E a Cachoeira do Sucupira mesmo, no período, né, de muita insolação, de muito sol, ela chega a dar centenas de pessoas. Então, você imagina centenas de pessoas jogando centenas de cascas de banana e maçã. O ambiente ele não consegue depurar todo esse material, né? E além disso, a gente também pode estar trazendo uma consequência para aquele ambiente, né? Porque aquela fruta que eu estou comendo, eu não sei a origem dela. Então ela pode ter algum vírus ou alguma outra substância que vai causar prejuízos para a fauna e para a flora, né? Infelizmente a gente tem fatos, né, que comprovam isso. Eu acho que foi no ano passado, na Praça Tubal Vilela, foi encontrado 5 macacos mortos. A princípio, né, se pensou que era da febre amarela, mas depois dos exames se confirmou que era herpes humana, né? Então a pessoa alimentou daquela banana e ofereceu para o macaco. Aquele macaco foi na convivência com a sua família e morreu 5, porque é um vírus letal para eles. E isso também acontece nos ambientes naturais, né? A gente está falando de uma praça no centro de Uberlândia, que tem animais, né? Mas em ambientes naturais isso potencializa, porque a gente nem vê os animais que estão ali. E muitas vezes nem vê a morte deles, né? Causada por nós. E lá no Pau Furado é a mesma coisa? Exatamente. Eu ia complementar a fala, foi muito feliz. Um pequeno parênteses, que às vezes as pessoas elas separam o seu trabalho das suas escolhas pessoais, mas as pessoas podem trabalhar nas áreas e optar, que faz sentido, de dispor seu horário livre também para outras atividades em prol do meio ambiente. Só para deixar bem claro que alguns que conhecem o Parque Estadual pode estar percebendo uma coincidência aqui, que na verdade a Isabelle é a monitora do Parque Estadual do Pau Furado, só que neste momento ela está representando a cidadã Eliette, que faz... Desculpe, a cidadã Isabelle que faz as suas escolhas e a sua ação social. E aí fica o convite para cada um de vocês se perceberem o que vocês podem fazer. Vocês não precisam ir lá no Parque Estadual, numa cachoeira, mas vocês têm uma praça para cuidar também. Aí, voltando em relação ao parque, ele é uma unidade de conservação, de proteção integral. Então, essas colocações dela embasam algumas das nossas regras.
as pessoas chegam, por exemplo, com o seu pet, com um cachorro. Ah, não, mas ele é limpinho, eu vacino, ele é educadinho. Não, não é permitido. Porque ao mesmo tempo é cruzado, ao mesmo tempo nós temos que preservar dos nossos animais, às vezes ele carrega alguma, é questão de fitossanidade mesmo. Algum vírus, alguma doença que ele não está mostrando sintomas, mas para os animais silvestres isso pode ser, compromete de alguma forma, ao mesmo tempo também ao contrário, dos animais silvestres pode passar para ele, né, para o pet da pessoa, né? Então, a regra é clara, nós não aceitamos, não é permitido ir com um animal de estimação. Do mesma maneira, todo o lixo que for do seu passeio você tem que trazer de volta, pelas questões fitossanitárias que a Isabelle colocou muito bem. Então, existem motivos, né? Não é uma questão de maior nível de exigência de uma gestão para outra, é o próprio conceito de uma unidade de conservação, justamente para preservar o conceito base, né, que é aquele fragmento florestal representativo na região, em prol da conservação da biodiversidade, da genética. Automaticamente aquela área, quando ela não tem aquele uso antrópico, os animais eles reconhecem aquele ambiente e se sentem mais, digamos, à vontade ao estarem lá, porque não tem cachorro, não tem movimento de gato, tem movimento de pessoas, então eles ficam um pouco mais tranquilos. Traduzindo o modo de se falar, né? Não, claro. Então a pessoa chega bem cedinho, né? Escolhe sair da cama domingo de manhãzinha, friozinho, gostoso, mais 8 horas bate na porteira lá do parque. Ele vai ter a oportunidade de, passando por lá, vai ouvir passarinho, vai ver os animais no início da movimentação deles, vai ter um ambiente, um microclima muito agradável. E aí, ao contrário de se chegar lá para as 10, 11 horas da manhã, já começa a ter um ambiente um pouco menos agradável. E a questão de retorno às nossas origens, nós estamos lá justamente, é um dos nossos motivos de existir também, né? Que a comunidade se proponha, se disponha a levar seus filhos, seus amigos, seus familiares, sair desse excesso de tecnologia e relembrar uma base, nem é um hábito dos nossos antepassados, é uma base nossa, né? Essa integração de estar junto com o meio ambiente, de simplesmente sentar ali numa pedra e respirar aquele ar da cachoeira, ou ouvir um passarinho, dar uma limpada no excesso mental que a gente, todo dia nós somos bombardeados. Dá uma descarbonizada, vamos dizer assim, né? Exatamente, dá uma oxigenada, né? Dá uma oxigenada. E para visitar não é simplesmente ir lá e pronto, né? Tem que fazer um agendamento, como que funciona? Sim, simplesmente ir lá, pode ser no sábado, domingos e feriados, né? Fica a dica. Em dia de semana nós precisamos de um agendamento para nós mesmos também nos organizarmos, né? E tem o horário de entrada e saída, justamente por uma questão de cuidado nosso, né? Uma questão de cuidado e a questão da segurança também, né? Quando a pessoa vai para um ambiente silvestre, assim como os amigos da cachoeira, eles orientam muito bem também, a pessoa tem que estar atenta em relação aos seus calçados, às roupas com que vai utilizar, levar sua água, seu lanchinho, e se atentar também à trilha que percorreu e retornar por ela mesma, correndo o risco de se perder na mata. Se ela segue as placas e segue a trilha... Lá, às vezes, assim. Você tem que ir lá socorrer o pessoal. Infelizmente, eu estou no meu domingo tranquilamente, assim, aí liga, Eliette, tem um povo perdido aí quem que tem que ir lá é a gerente. E até achar esse pessoal. E assim, com muito bom humor, eu respiro profundamente, né? E a gente vai lá tentar cuidar das pessoas, né? Tentar encontrar. E olha, e veja que essas dificuldades, às vezes é só um momento de desatenção. Estava conversando com um colega, não percebeu a placa e muda o caminho. E quando percebe, falei, nossa, eu não reconheço o ambiente. É coisa simples. E também é falta de comunicação entre os próprios colegas. Às vezes uma pessoa se destaca do grupo e não comunica para os colegas que vai fazer uma parada em tal local. O grupo retorna e aí descobre somente na sede que a pessoa não chegou lá. Aí começa aquele momento de estresse do grupo. Então, são coisas que não deveriam acontecer, não há necessidade, né? Vamos exercitar a comunicação, é um ambiente muito agradável, é para interatividade, é para estar presente, conectado. Vamos exercitar também isso, né? A comunicação, né, a mais clara possível, todo mundo vai ficar muito mais logicamente fazer um passeio, né,
cuidando aí do seu lixo, né? Trazer de volta aquela coisa toda que a gente está falando aqui. Ô, João, a gente vê hoje muito na cidade, né? Uberlândia é uma cidade que cresce todo dia, muitas obras e tal. A gente vê muito resíduo de construção civil. Isso é um caso seríssimo, né? Seríssimo e grandioso, viu, Fernando? Hoje na cidade de Uberlândia nós possuímos catalogados 159 pontos críticos. O que significa o ponto crítico? É aquele local no cantinho do bairro, no final de uma rua, onde aquela população da região cria um hábito errado, um péssimo hábito de descartar ali todo tipo de resíduo, e sobretudo os da construção civil. O que o município tem à disposição da população para absorver esse pequeno gerador de resíduo da construção civil? Porque, veja bem, você vai fazer uma grande obra, você se torna um grande gerador de resíduo. O que você faz? Você contrata uma empresa apropriada, que tem toda a documentação, que faz o descarte de forma correta nos aterros sanitários de resíduos da construção civil. Mas você que é um pequeno gerador e contrata um carroceiro, contrata um veículo pequeno para que vai fazer esse descarte, você precisa conscientizar ele e se cientificar de que ele vai fazer o descarte de forma correta desse resíduo. Porque senão ele pega da tua porta e joga no terreno do vizinho e vira um problema local. Ele pega esse da tua porta e joga nesse ponto crítico, sendo que o município hoje possui 13 ecopontos para absorver essa demanda do pequeno gerador, que somos nós. Vai fazer uma pequena reforma, vai quebrar um piso, você contrata aquele transportador que também só tem capacidade de fazer transporte de pequenos resíduos, e ele vai fazer essa destinação nos ecopontos. E lá está apropriado e pronto para receber esse material. Mas não é isso que ocorre. As pessoas não têm essa preocupação de... Ele entregou para o carroceiro, ele despreocupa, o problema não é meu mais. Mas esse carroceiro ou esse transportador, esse pequeno transportador, ele precisa se conscientizar, ou nós, quando entregamos a ele, de pegar um comprovante de que ele levou no local correto, porque senão você está indiretamente contribuindo com o descarte regular de resíduos na cidade. Então esse é um grande problema, porém, como lixo orgânico, nós temos os mecanismos, todos, para absorver essa demanda da cidade. Então, assim, não tem motivo para fazer esse descarte de forma irregular, não tem um porquê. Simplesmente é a comodidade mesmo e também a falta de educação, né, claro. E complementando, o endereço dos ecopontos é muito fácil de encontrar, não no site da prefeitura, tá simples lá. E a gente divulga sempre, a gente tem um material de divulgação, então assim, dentro do trabalho de educação ambiental, então assim, as pessoas realmente, se quiserem, tiverem interesse de buscar o acesso a esses locais, não só esse, mas todos os serviços oferecidos, porque as pessoas têm muito, nós todos, né, vamos falar, nós todos, temos aquela falsa hábito de, eu pago imposto, eu posso. Não pode. Eu pago imposto para que ele seja utilizado de forma eficiente. E limpar a cidade é eficiente? Sim, mas como seria bom se nós não descartássemos de forma incorreta os nossos resíduos, fizéssemos tudo certinho, com certeza sobraria dinheiro da limpeza pública da cidade para ser investido em outras áreas importantes, como a própria educação ambiental, como na área da educação, como na área da saúde, e a gente acabou de citar aqui, e todos esses efeitos é em escala, porque você descarta um resíduo da construção civil, que é entulho, num local inapropriado, ele vai gerar insetos, roedores, outros animais peçonhentos que vai prejudicar aquela comunidade local. Então, com certeza, tudo tem um porquê e vai gerar um transtorno e um problema que vai desembocar diretamente na saúde pública da cidade. Talvez, pode falar. Eu gostaria só de complementar que até onde eu sabia, né, a prefeitura chegava a gastar 300 mil por mês para fazer a limpeza desses pontos críticos, né? Então, o que a gente poderia estar fazendo com esse dinheiro, ao invés de estar fazendo essa forma tão incorreta de destinação do lixo, né? Só complementando também sobre as atividades dos Amigos da Cachoeira, todo o lixo que a gente recolhe, a gente leva para uma associação de catador ou cooperativa, e lá eles recebem todo o material e fazem a triagem, né? Porque tem coisa que não tem reciclagem, né? E aí vai para o aterro sanitário, e outros materiais tem como reaproveitar. Então, assim, outro exemplo que eu gosto também bastante de dar, que, por exemplo, na minha casa, antes mesmo de ter a coleta seletiva implantada, né, que não é na cidade inteira, mas
tem bastante bairros já que contempla a coleta seletiva, antes mesmo de ter esse sistema, né, a gente já fazia a separação do lixo. Porque se eu deixo bem separado, identificado que naquela caixa de papelão tem um material reciclado e em cima é úmido, os catadores vão começando a perceber que você está fazendo isso e eles vão lá e pegam. Você está gerando até um outro benefício, né? Porque às vezes a gente reclama que o catador chega, bagunça o lixo inteiro e pega só o que ele quer. A partir do momento que você deixa separado, ele geralmente pega tudo, não faz bagunça no lixo úmido, que é o pior, né? E você já vai estar contribuindo com o meio ambiente também. Então são pequenas ações, a gente não precisa falar de grandes obras, né? A gente precisa fazer agora nessas pequenas ações. Felipe, eu ia caso comentar aí... que essa problemática, né, dos terrenos, né, dos pontos críticos, como o João nominou, é algo que bate na Câmara todos os dias, né? Todos os dias são feitos lá requerimentos, solicitações. Então a demanda da Secretaria, a demanda da Prefeitura de tentar sanar isso, ela é diária, né? A gente sabe dessa dificuldade. E é onde a gente volta a falar da questão da conscientização e da formação. Não tem como a gente mudar essa rotina, porque não adianta João ir lá e cercar o terreno. Eles vão arrebentar a cerca e joga de novo. Joga na rua, né? Felipe. Então, na verdade, a gente gera mais gastos quando tenta impedir esse processo. Então, na verdade, nós precisamos conscientizar mesmo, é mudança de hábito. Às vezes a conscientização tem que ser no bolso, né? E é isso que eu ia falar, é importante lembrar que existe a multa. Existe. Né? Se a situação, o problema muitas vezes é identificar quem está jogando. Mas quando a pessoa é pega, se eu salvo engano, são multas mais de R$2.000 quando você pega um descarte irregular. Até de mais de 2.000. Né? Chega a ser valores bem significativos a autuação de um descarte. Então, às vezes, o cidadão que vai ali, faz uma poda de árvore, vai jogar os galhos, a mata verde ali, num terreno baldio. Se ele for pego em flagrante, uma autuação ferrenha fora o crime ambiental, né? Então, assim, são situações que o cidadão muitas vezes não tem nem esse conhecimento. Então, é sempre importante frisar que se a gente não mudar esses processos dentro do âmbito mesmo de convívio, né? E por isso é importante o trabalho, né, não só dos meninos, os amigos da Cachoeira, IEF com o seu trabalho, né, principalmente lá no parque, a Secretaria e nossa Câmara Municipal, mas todo cidadão. Replicar isso sempre que puder, né? Por mais maçante que seja, as pessoas muitas vezes são intolerantes quando você fala de proteção do meio ambiente. É engraçado, né? Quando você fala de, porque o meio ambiente isso, o meio ambiente aquilo, você ouve as pessoas falando assim, não, mas vamos parar de falar de meio ambiente, vamos desenvolver outras coisas. Mas se a gente não cuidar do meio ambiente, daqui a um dia nós não vamos ter mais nada para cuidar, Fernando. Né? Se a gente não partir dessa premissa, dessa integração, acho que a Isabela que falou, né? Essa simbiose, ela existe, ela tem que ser. O homem, ele faz parte da natureza, meio ambiente. Não é meio ambiente lá e o homem aqui, né? É um todo. Então, esse processo, ele tem que voltar a ter essa sinergia, a estar junto, né? A caminhar junto. Não é mais separado. E esse processo de mudança, ele tem sido, graças a Deus, né? Assim, alcançado através dessas ações, mas precisamos cada vez mais da amplitude, da visibilidade, para a gente alcançar novas pessoas para essa luta. E um parêntese, Fernando, em relação aos resíduos da construção civil, entulho, propriamente dito. A gente realmente faz uma limpeza enorme na cidade. Você limpa um ponto crítico hoje, daqui 2 dias ele está completamente lotado novamente. Até ao lado dos ecopontos. Então é difícil esse trabalho de conscientização e mudança de hábito. Porém, o que nós temos feito com isso? Mesmo com toda essa dificuldade, a gente monta uma equipe de triagem, leva esse resíduo da construção civil, os que são possíveis, os que já não estão infectados, para que a gente faça a reciclagem desse material. As pessoas não sabem, mas o material da construção civil, ele é importantíssimo para fazer base de estradas, para fazer recuperação de estradas vicinais. Então nós temos uma parceria muito grande com a Secretaria Municipal de Agropecuária na recuperação das estradas no município. Por quê? Ao invés de eu pegar esse material meu, que eu recolhi nos pontos críticos e destino no aterro sanitário de resíduos da construção civil, e eu pago por isso, eu faço uma triagem desse material, porque ele precisa ser limpo, né, para ele ser inserido novamente na natureza. A Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Agropecuária pega esse material e vai fazer recuperação de estradas. Olha o que ela deveria fazer, olha o que a Secretaria de Agropecuária deveria fazer para recuperar essas estradas. Contratar e comprar cascalho. Cascalho é
da natureza. É um processo que você está degradando a natureza. Então, ao invés de fazer, além de custar, além de ter um custo alto, maior. Então, ao invés da Secretaria Municipal de Agropecuária ir lá fazer essa contratação e degradar o meio ambiente, ela recebe esse material da nossa própria secretaria, da própria prefeitura, para fazer, reaproveitando e recuperando as estradas de forma correta. Esse material, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma recuperação das vias do bairro Glória. Então, porque são estradas de terra, ruas de terra. Então, nós estamos utilizando esse material para reaproveitar ele na natureza. Então, isso tudo é uma política de reutilização dos materiais que são possíveis serem reciclados. Isso tudo é uma política que é utilizada a Política Nacional do Meio Ambiente. Isso tudo é um retorno desse material, ao invés de você fazer uma disposição e gerar um custo de despesa com isso, você aproveita ele na própria natureza. Então, acho que é importante que as pessoas também conheçam esse trabalho, né? E reforçando que a caçamba de lixo está lá na beira da rua, né? E aí você, como cidadão, nós, às vezes, né, tá com aquele lixinho na mão, olha aquele caçamba gigante e quer colocar lá dentro. Não, na verdade, tem que ser só o resíduo da construção. A gente aproveitar e jogar um sofá velho. Não pode. Exatamente. Aí ele infecta todo o material. Que seria... seja a garrafa plástica que você joga lá dentro, está errado. Já está fora do padrão. Porque senão, assim, na recuperação da estrada, vai começar a ficar com cara de lixão, né? Exatamente. Por isso que a gente faz a triagem. A gente tem uma equipe para fazer triagem, porque infelizmente as pessoas misturam esse material também. A gente tem uma equipe para triar isso, retirar os resíduos do meio, para que a gente consiga fazer a reinserção ele de forma correta, né? Eu vou aproveitar neste momento para agradecer a Prefeitura, que está sendo um grande parceiro nosso, né, na pessoa do Hélio. Nós batemos lá na portinha, falei, ele ajuda nós, porque na reforma do parque, teve a demolição e nós tínhamos muitas telhas velhas. Eu falei, olha, eu tenho o local, um ponto crítico, e eu tenho a telha, eu preciso apenas do maquinário. E ele, assim, de prontidão, já nos ajudou, ficou, assim, lindíssima a estrada, aquela estrada da saída do parque sentido o Cruzeiro. Que ela, no período das chuvas, ela era super complicada de subir, aqueles morrinhos. Agora, na próxima chuva, a gente não vai ter esse problema. Então, já foi uma saída que nós tivemos, nós até tentamos a outra possibilidade de redirecionar, mas acho que foi uma questão de contrato, né, da questão da caçamba, direcionamento, não foi possível, né, mas a gente chegou a tentar. Reaproveitar. Aí, por antecipação, as empresas já podem entrar em contato, imagino, com a secretaria, né, e já ver como que direcionaria essa possibilidade de já entregar direto lá no pátio, né. Eu acho que seria uma opção, uma possibilidade, né. Eu gostaria de complementar, né, sobre esse assunto, né, que a gente está falando de reaproveitamento, né, reutilização, e acaba também sendo uma economia da extração de novos materiais da natureza, né? Então a gente já está contribuindo de uma certa forma, só de fazer a destinação correta e esse material ter uma outra reutilização, eu já estou contribuindo com o meio ambiente, né? E eu gostaria aqui de lembrar também a importância das cooperativas e associações de catadores, né? A gente tem famílias inteiras que sobrevivem, que pagam a faculdade dos filhos com dinheiro do que a gente considera como lixo, como uma coisa que não tem mais serventia para nós. É a geração de renda de várias outras famílias. Então, se a gente não pensa no meio ambiente, se fala assim, eu não gosto do mato não, eu gosto só da cidade. Então, pensa nessas famílias, economicamente falando, socialmente falando, né? Que a gente vê que as cooperativas aqui em Uberlândia têm melhorado muito, eles recebem, né, todo o material da coleta seletiva, vão para essas cooperativas e não tem um custo para as cooperativas, né? Então, isso está gerando uma renda, eles estão conseguindo se organizar melhor e dessa forma a gente já está contribuindo para não retirar mais materiais do meio ambiente. São pequenas ações que fazem um todo. A diferença. Um outro exemplo. Às vezes a gente quer ser o herói, né? A gente quer fazer grandes ações e isso são quase intangíveis, né? Então, nessas pequenas ações a gente já está fazendo um bem coletivo muito importante. Se falasse em degradação do meio ambiente do Brasil, a gente afunda na cadeira. Agora, você falar do seu lixo da sua casa, falou, opa, peraí, é possível, né? E, inclusive, para de redução do volume, tem muito material na internet, tem gente dando dicas para fazer a composteira, que você reduz a maior parte do volume, porque é matéria orgânica, tem algumas receitas de reaproveitamento de algumas
de verduras, essas coisas assim, mas o que ainda não sobra, que sobra ainda, pode passar para a composteira, que vira um adubozinho para sua hortinha de casa lá, da salsinha, dos temperinhos. Composteira caseira mesmo? Ali? Caseira, com minhocas, então é uma saída muito interessante, ela não dá cheiro, né? Se der cheiro que está acontecendo alguma coisa errada, só reserva um localzinho lá. Fica praticamente assim, a minha já está chegando na tampa e eu estou pensando assim, não, eu vou dar um tempo para limpar, mas aí já começa a dar comichão. Nossa, mas eu vou querer jogar, não vou querer jogar aquele lixo fora, porque eu fiquei tão acostumada, né, de reaproveitar. Até. E é um hábito, eu não tinha isso, é recente, tem gente aqui em Uberlândia, quem quiser já uma estética mais Como trabalhada. É que funciona isso? Assim, o telespectador não entendi ainda o que é uma composteira. Sim, no caso elas são... Talvez a Isabelle também me ajude a complementar. São 3 caixas, na que eu estou usando pessoalmente, né? A caixa de base fica para recolher o líquido que vem do chorume, da decomposição. E a caixa superior você coloca o seu material orgânico. E sempre colocando o material seco, né? Coloca o material orgânico por baixo e o material seco em cima. À noite você vai, levanta o material seco novamente, coloca lá embaixo e vai administrando isso. Só que antes disso, né, para fazer a montagem dela, faz uma camada de humus, minhocas californianas, faz um preparo. Na internet tem muitas essas informações. Certo. E aí inicia com o seu resíduo orgânico da sua casa, com algumas restrições, né, que coisas temperadas, gordurosas, carne, não pode, seria realmente só frutas, verduras casca mesmo. De verduras e tal. É muito. Quando a gente tem a composteira, a gente percebe que o que a gente produz de restinho de fruta e verdura é muito. Eu sou uma pessoa e a minha composteira lota. Porque é uma ação que pode ser... desculpa, interromper. Sim. Às vezes é uma ação que pode, assim, é difícil você pegar num bairro e conscientizar todos os moradores, mas num condomínio, por exemplo, a gente vê Cidade Verde, que tem 500 apartamentos dentro de um próprio condomínio e um único meio de comunicação ali do síndico com todo mundo. É mais fácil fazer alguma conscientização ali nesse sentido, né? De ter composteira, de separar o lixo, Tem composteiras pequenininhas, você pode ter no seu próprio apartamento, aí mostra para o colega, e às vezes o condomínio adota isso também. Então são possibilidades a serem trabalhadas, assim, e pode ter uma hortinha coletiva, né? E aí volta aquela integração de grupo, da coletividade, uma percepção de ambiente, às vezes até convida, vamos lá no parque, vamos lá nos Amigos da Cachoeira hoje, né? É assim, acaba que a gente fica triste hoje em dia com tanta conectividade online e pouca conectividade olho a olho, né? Prática, né? Aquela questão até a dificuldade de abrir a porta e dar bom dia para o vizinho de frente, né? Algumas coisas fazem bem para a alma, né? Nós resgatarmos, porque às vezes os dias ficam difíceis, né? Com tanta sobrecarga. Hoje em dia tem muito ambientalista nas redes sociais, né? Só que na prática, igual foi citado, não, as pessoas têm muita dificuldade. E por uma curiosidade a todos os telespectadores, cada cidadão de Uberlândia, por exemplo, gera de 700 a 800 gramas de resíduos por dia. Imagina dentro de um mês, imagina dentro de uma comunidade, imagina dentro de uma cidade. Então é muito resíduo, é muito resíduo. Se você fizer a separação do resíduo reciclado, você já retira um pouco. Você tem uma composteira dentro da tua casa. Gera um trabalho no início, mas depois é uma sequência. Você pega aquele resíduo orgânico, o possível, e já faz a destinação de forma correta. Gera um adubo. Então, tudo é uma escala. Então, as pessoas poderiam realmente mudar hábitos, né? Agora, você imagina um condomínio, por exemplo, igual eu disse aqui. Sim. Se tem essa conscientização de separar o orgânico do inorgânico, já é uma evolução muito grande nesse sentido. Né? Só complementando a questão da compostagem, né? A compostagem, ela é basicamente você pegar o seu resíduo orgânico e com o tempo ele vai ser transformado em uma terra muito fértil. E esse líquido que está lá embaixo, ele também é um fertilizante foliar muito bom. Você tem até que dissolver de tão forte que ele é, de tão potente, né? Que ele é concentrado, exatamente. Concentrado. Então, assim, tem gente que vende isso. Tem gente que do próprio lixo dele ou da rua dele, ele produz e depois ele vende a terra, ele vende esse fertilizante. Então é isso, a gente tem que aprender com a natureza de que tudo se transforma, a gente não precisa ficar criando, né, tanta coisa. E esse exemplo, né, de você estar num condomínio e produzir isso também, eu vou até além. Já existem shoppings que pegam o resto de comida que sobra das praças de alimentação e faz um processo um pouco mais
rápido, né, que já tem também alternativas para isso. E trabalham com essa terra e aí produz a hortaliça ali. Então, assim, isso tudo vai melhorando para as pessoas que estão naquele convívio, né? E lembrando também que na Semana do Meio Ambiente a gente teve uma aula prática de como montar a compostagem, uma composteira residencial. Lá. Exatamente. Né? E foi muito interessante porque levou alunos do ensino fundamental, né? Fez eles colocarem a mão na massa e assim, tem gente que vende essas caixas já prontas, com furo e tudo mais, mas você pode reutilizar o material e lá foi ensinado isso, você pode reutilizar o material, você pode pegar materiais secos, que pode ser folha seca, grama que você aparou da sua casa, né? Então assim, são materiais que você está reaproveitando mais uma vez. Né? E você está se beneficiando com isso, porque você vai gastar menos, por exemplo, para comprar uma terra ou um fertilizante foliar, né? Que você já vai estar produzindo o seu, na qualidade que você mesmo conhece. E aí você vai poder produzir a horta, e essa horta vai reciclando, vai virando terra. Então, na verdade, isso é um ciclo da natureza, que já acontecia na natureza e a gente aprendeu na observação de como isso acontece e poder fazer isso na nossa casa. E evitar de soltar lixo orgânico. Exatamente, porque... Para o aterro, né? Exatamente. Uberlândia já está no seu segundo aterro sanitário, né? A previsão é dele durar, acho que 20 ou 25 anos. O último durou 18 anos. Então, o aterro sanitário ele está durando bem menos do que deveria. É problema de planejamento? Não, não é problema de planejamento. Porque as pessoas jogam de tudo no aterro sanitário. Né? Elas querem se ver livre daquele lixo. E esquece mais uma vez que isso tudo sai do nosso bolso, como cidadão. Eu já vi um vídeo, né? Acho que é um condomínio que adotou, naquela caixa, né, da descarga, de colocar ali uma garrafa PET cheia de água de 1 litro dentro daquela caixa. Porque aí cada descarga que dá economiza 1 litro de água. Sim. Em cada descarga. Interessante, né? Uma pequena ação. E evita de uma garrafa PET ir para o aterro também. E para o ambiente. Interessante. Bom, a gente ficaria aqui várias horas aqui, né, falando sobre esse tema, mas não faltaram oportunidades aí para a gente falar mais sobre o assunto. A gente já está aí no finalmente do programa, né? A gente tem 1 hora, já está em 50 e poucos minutos aí, então a gente tem um tempinho ainda para que cada um dê uma consideração final, né? Passa aquela mensagem de orientação, de conscientização para o nosso telespectador. E queria muito agradecer a presença de vocês, né? A gente começa daqui e termina lá com o Felipe, e inclusive contatos aí para quem quer participar do grupo Amigos da Cachoeira, contatos para quem quer visitar lá o Parque Estadual do Pau Furado ou contribuir de alguma forma, né? Enfim, até mesmo contatos da Secretaria de Meio Ambiente para determinado serviço, assim, o espaço é aberto. Então a Isabelle Damasceno, do grupo Amigos da Cachoeira, aqui como pessoa física. Sim. Né? A gente trouxe a Eliette representando o Parque Estadual, porque a Isabelle é monitora lá, né? Acompanha o pessoal nas visitações. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Isabelle, e o espaço fica aberto sempre que quiser fazer alguma divulgação, alguma coisa nesse sentido. Estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade muito grandiosa falar do Amigos da Cachoeira, né? Porque é aquilo que eu falei, às vezes você não se identifica de ir para uma área natural, mas você pode ajudar de alguma forma, né? O Amigos da Cachoeira trabalha com aproveitamento de pallet para fazer sinalização, então às vezes a gente precisa de doação de tinta, enfim, de outras ideias também para a gente poder executar. E eu vou deixar aqui o convite de vocês procurarem a gente, né, nas mídias, né, Facebook, Instagram, Amigos da Cachoeira. Lá nós organizamos, né, essas ações que são mensais e a gente faz a carona solidária, enfim, traz outras informações, faz novas amizades. Então é um momento de descontração mesmo. E se tiver mais interesse, né, a gente também tem um grupo no WhatsApp, onde a gente organiza todas essas ações, as saídas, enfim, estreita laço com as pessoas. Bom, muito obrigado então, Isabelle. E aqui conosco pela primeira vez o secretário municipal de Meio Ambiente, João Batista Ferreira Júnior. Muito obrigado pela participação aqui. Fernando, então a gente que agradece. Queremos agradecer à Câmara Municipal de Uberlândia em nome do vereador Filipe Phelps, que a Câmara é uma parceira
de todas as ações do município, é uma parceira de todas as ações, sobretudo da preservação do meio ambiente. Foi muito importante agora na nossa Semana do Meio Ambiente, que foi realizada na cidade. Sim, aqui nós falamos de vários assuntos, de várias dificuldades urbanas de preservação do meio ambiente, várias dicas, porém nós viemos aqui hoje também para trazer uma informação, para trazer aquela mensagem otimista, porque também a cidade de Uberlândia, para quem não sabe, ela está entre as 100 cidades mais verdes do mundo. Nós estamos falando do Brasil, do mundo. Então, Uberlândia é uma cidade considerada verde, é uma cidade que está em primeiro lugar em energia solar do Brasil. Então, sim, nós temos várias ações. O nosso núcleo lá, a nossa secretaria está à disposição de todos os empresários que queiram investir em Uberlândia, porém, com aquela orientação do dever de casa, né? Do desenvolvimento sustentável. É essa a nossa bandeira. Venham empresários, mas com um desenvolvimento sustentável. Então, nós temos todas as informações possíveis e quem tiver alguma dúvida, procure a Prefeitura Municipal antes de fazer ou descartar de forma irregular, procure os canais de comunicação da Prefeitura Municipal, que nós estamos à disposição e nós temos uma solução para todos os resíduos. Nós temos uma orientação para todas as pessoas, seja empresário, seja pessoa física. Então, essa é a nossa mensagem, uma mensagem otimista, que temos dificuldades sim, mas nós estamos aí para enfrentar dia a dia essa matéria tão importante que é a preservação do nosso meio ambiente. Bom, muito obrigado então, João Batista. Eliete Vilarinho, gerente do Parque Estadual do Pau Furado, quando a gente ligou lá, já de prontidão, falou, não, vamos lá nesse programa, vamos falar assim. A gente percebe que as pessoas que se envolvem nessa questão ambiental têm um brilho nos olhos, né? Não faz porque é obrigação, não, faz porque gosta e porque se sente no meio, né, da natureza. Então, queria muito agradecer, Eliete, a disponibilidade, até liberar aqui a Isabelle do trabalho também para vir junto, né? Então, muito obrigado pela contribuição aqui. Nós que agradecemos. Na verdade, a questão meio ambiente é a vocação do IEF, né? Ele já existe com essa vocação de trabalho. Então, nós temos muito mais a agradecer as parcerias que vão surgindo para viabilizar o nosso trabalho e estamos aceitando parcerias diversas. Se você está sem ideia, você pode nos procurar, que nós temos bastante, tá? Pode nos procurar, tem o nosso contato lá no blog paufurado.blogspot.com. O telefone fixo é 3232-5622. No próprio blog também tem a descrição de todos os nossos e-mails. Toda a equipe está lá com o nosso nome completo, a nossa função. Então, estamos ali justamente para viabilizar o uso público, para viabilizar também a pesquisa, para viabilizar também uma melhor gestão das zonas limítrofes ao parque também. Claro que ficamos assim sentidos, felizes pela participação, mas sentidos de tantos outros temas importantes também que é para nós, como por exemplo agora nós estamos iniciando o período crítico da seca, né? A questão das queimadas já é algo mais importante, é algo muito importante também. Sim. Mas creio que aqui nós tivemos foi muito agradável e se, como coloca aqui no nosso tema, foi reciclando hábitos e plantamos muitas ideias, imagino, neste momento, né? Certeza. Espero que realmente gere frutos. E fica o convite de vocês ir lá conhecer uma unidade de conservação pertinho aqui, acessível e muito tranquila. Bom, e eu pego a sugestão aí da gente fazer um programa depois aqui, trazer Corpo de Bombeiros, enfim, para falar sobre a questão das queimadas, né? Orientar só nesse sentido. Sim. Acredito que na secretaria tem alguém lá que pode vir para contribuir conosco, né, João? Certeza. A gente vai entrar em contato lá. Nós estamos abrindo uma frente para abrir uma ONG B1, a Brigada Voluntária, que trabalha muito ali no Parque Estadual do Rola Moça. Então, nós estamos trabalhando firmemente para trazer uma unidade aqui para Uberlândia e vai atender muito a comunidade, as demandas. Bom. A gente vai falar sobre isso aqui então, ó. O telespectador pode esperar que a gente vai ter um programa só para falar de queimadas. Ficamos aqui. muito felizes e agradecidos. Nossa, imagina. Bom, Felipe Phelps, que é vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal. A gente agradece mais uma vez sua presença aqui, né? Está sempre conosco participando do Câmara Debate e, claro, em breve a gente discute outro tema aí. Muito obrigado pela presença. Não, com certeza. Eu que agradeço, Fernando. É sempre importante esclarecer, né, que a Câmara Municipal tem tentado fazer a sua parte, né? Então, assim como finalizamos agora a Semana do Meio Ambiente, né, tivemos a Semana das Águas, a Semana do Meio Ambiente também incluía, né, a questão das queimadas, tivemos nos anos, eu estou no 3º ano, né, 2 anos e meio de mandato, então nesses dois anos e meio que estamos lá,
sempre fizemos essas ações junto com o bombeiro, principalmente nesse período crítico que a gente entra agora, né, que é o finalzinho de junho, julho e agosto, que é o momento de estiagem mesmo, de seca. Então a gente infelizmente tem aqueles focos recorrentes de incêndio em Uberlândia e região. No ano passado tivemos um incidente triste lá foi ano passado, não foi? No parque? Nos dois últimos anos. No Pau Furado. Então, assim, são situações que a gente precisa sempre alertar, atacar, e por isso a gente sempre busca lá projetos para poder trazer punições mais severas, poder conscientizar, nem que seja na marra as pessoas, né, Fernando, para poder entender esse processo. E aí, Isabela, já pegando a sua deixa lá dos plásticos, né, nas coletas que fizemos, tanto na lagoa do Parque do Sabiá quanto lá no Sucupira, o grande volume de lixo que pegamos foram plásticos, né, resíduos plásticos, seja o microplástico ou garrafas, né, que aí são mais substanciais. Então, na Câmara já está tramitando projetos de lei discutindo a questão dos canudos, dos copos plásticos aqui na cidade de Uberlândia, né? Então é algo também para esclarecer a população que em breve poderemos ter aí mudanças nessa regulamentação na nossa cidade. É isso aí. Bom, então muito obrigado a todos e a gente agradece você em casa que nos acompanhou aqui pela TV Câmara Debate. Se você chegou agora, você pode ver esse programa desde o início no portal da Câmara ou nas reprises que tem aqui. E sobre as ações específicas aí da Semana de Meio Ambiente, tem uma cobertura completa aí no Jornal da Câmara, que tem inúmeras matérias lá que a gente acompanhou, várias ações para você acompanhar, beleza? Então, muito obrigado e até um próximo Câmara Debate.